Hoje eu vou te falar especificamente a diferença entre a janela de efeitos e a janela de grupo. Vou te mostrar na prática o que você pode e o que você nunca deve colocar em um grupo, se você quiser um som profissional e sem travar. Muitos usuários do aplicativo gostam de utilizar efeitos como reverb, delay, compressor e quer que o som fique de alta qualidade. Então, se você gosta de usar esses efeitos e quer que o seu som saia ótimo sem travar, então fique nesse vídeo que eu vou te mostrar agora. Eu sou o Zedequias Belfort e esse é o segredo de performance de efeito para tocar ao vivo. Nessa primeira janela nós temos as janelas de efeitos. E é justamente aqui onde você coloca efeitos que moldam o som individual de cada um dos instrumentos. Mas preste muita atenção, porque cada efeito que você abrir aqui, ela consome um pouco do seu processador. Eu vou abrir aqui, por exemplo, essa primeira faixa de instrumento elétrico e piano. Então eu vou clicar aqui no nome FX Grid, esse nome destacado de branco. Observa que abriu outra janela com várias caixinhas. É justamente nessas caixinhas onde você vai colocar os seus pluginhos. Por exemplo, eu vou adicionar aqui 3 pluginhos. Eu vou nessa primeira caixinha e eu vou adicionar um compressor. Eu vou clicar na segunda caixinha, eu vou adicionar agora um drive, tube drive. E na terceira caixinha eu vou adicionar uma distorção. Vou voltar. E digamos também que nessa segunda faixa de instrumento, na Iron Guitar, também eu quero adicionar a mesma quantidade de efeitos. Vou fazer o mesmo processo, compressor, segunda caixinha, também eu colocarei um drive e na terceira caixinha eu colocarei uma distorção. E assim eu vou adicionando em cada uma dessas faixas de instrumento, vou fazendo o mesmo processo manualmente. Compressor, segunda caixinha, esse efeito e terceira caixinha, uma distorção. E isso eu faço até completar todas as faixas de efeito. Quando eu faço esse tipo de serviço, pode ocorrer um risco de travamento ou problemas no áudio. Até mesmo o comando C, essa letra C, que está no lado direito, na parte de baixo, pode ficar vermelho. E vai acontecer que o áudio ele vai começar a clipar ou até ficar arrastando e até o aplicativo pode desligar automaticamente. O criador do aplicativo, ele confirmou, se eu entupir essas 8 faixas de instrumentos, cada uma eu colocar 4, 3 efeitos de uma vez, efeitos pesados, o processador ele não aguenta calcular tudo ao mesmo tempo e começa os estalos. Por exemplo, quando eu clico aqui nessa próxima faixa aqui, eu vou adicionar aqui esse efeito de reverb aqui do próprio aplicativo que a gente paga para adquirir. Observe que eu só posso usar 60 segundos porque ele é pago, então eu tenho que comprar. Então, quando a gente usa esses efeitos, eles são muito pesados e pode consumir muita CPU. E vai acontecer que muitos celulares não vão suportar devido ao desempenho que é muito fraco. No entanto, alguns efeitos, como esses que a gente colocou, como o compressor, o drive e a distorção, você colocando em cada uma dessas faixas, que altere o ganho, esses sim devem ser aplicados a essas faixas específicas que a gente citou aqui. Você coloca em cada uma dessas faixas que você for usar os efeitos, você coloca esses 3 plugins, compressor, drive e distorção. Esses sim devem ser adicionados nessas faixas individualmente. E quando eu adiciono efeitos pesados, como a gente viu nesse exemplo aqui, que a gente paga para adquirir os efeitos, por exemplo, vou usar mais um efeito pesado, como por exemplo, esse outro efeito, e a gente enche a nossa faixa de instrumento de efeitos, o que vai acontecer? Quando eu adiciono efeitos muito pesados, o meu dispositivo não consegue lidar com a quantidade de instrumentos e efeitos. Observe que isso não tem nada a ver com a memória disponível, a memória RAM ou armazenamento. Então essa primeira janela é justamente para isso, para você adicionar efeitos em faixas de vídeo individuais. E você deve atentar para esse detalhe. Portanto, basicamente, pessoas que usam vários grupos de efeitos, como esse que a gente citou, que é pago da Reverb 4, substituir por apenas
um grupo desse efeito, criar um grupo e usar envio de efeito em várias faixas seria uma solução. Então não adianta você ter um bom celular, uma boa memória, muito armazenamento. O travamento acontece porque o processador não consegue fazer as contas de tanto efeito que você usa ao mesmo tempo. Esses efeitos que a gente adicionou aqui nessa faixa, eles são muito ótimos, são bons, é maravilhoso, sim, mas é muito pesado. Abrir esse efeito em cada faixa, isso pode matar qualquer celular. Então, mais uma vez, recapitulando, compressor e distorção você coloca aqui nessas janelas de efeito, faixas de efeito, manualmente específico para cada timbre que você quer usar. Então, mais uma vez aqui, eu vou mostrar mais uma vez aqui, por exemplo, o compressor, gente. Compressor, ele serve para tudo, certo? Ele serve para tudo, sim. Então, o compressor, ele melhora e equilibra o volume. O compressor, ele nivela isso. Justamente quando você toca uma nota bem forte, ela estoura, e depois você toca uma bem fraca, que ninguém ouve, o compressor, ele nivela isso. Eu já vi gente com problema aqui no grupo, no canal, que ele estava falando justamente isso. Quando ele toca, dá um problema. Quando ele toca fraco, dá outro problema. Justamente o compressor, colocado individualmente aqui nessa faixa de efeito, ele resolve esse problema. Então, onde é que o compressor, gente, ele é importante? Ó, por exemplo, aqui nós temos aqui o piano aqui. Você pode colocar um compressor aqui no piano, já tem aqui um compressor no piano, certo? Você pode colocar também o compressor em violão de corda, como guitarra, certo? Violão, tá aqui, ó. Você pode colocar um compressor. Você pode colocar o compressor em contrabaixo, aqui quem usa contrabaixo, ó. Coloca um compressor individualmente nas faixas, viu, gente? E também, deixa eu ver aqui, cadê a bateria aqui? Deixa eu ver se aparece uma bateria aqui. Não tem batata aqui. Aqui você pode colocar também um compressor, certo? Essas faixas de instrumentos individual você pode aplicar sim um compressor. Agora em relação à distorção, que a gente também ensinou, que também é colocado aqui na faixa de efeito individualmente em cada faixa de instrumento, ela não serve para tudo, viu, gente? Preste bem atenção. Aqui você precisa ser mais criterioso. Então, quando você sai adicionando distorção em todos os timbres, ela deixa muita sujeira. Ela adiciona muita sujeira, calor e harmônicos ao som. Então, ela fica ótima em quê? Em órgão, você pode colocar aqui em órgão, você pode colocar uma distorção, cadê? Tá bem aqui em órgão. Você pode também colocar o que mais? Esse timbre aqui, ó, de sintetizador aqui, Lead aqui, ó, você pode colocar também uma distorção. Também em guitarra, tá aí, gente, guitarra, galera da guitarra aqui, ó, guitarra de efeito, ó, você pode colocar também essa distorção, certo? Deixa eu ver mais aqui. E em pianos elétricos, como deixa eu ver aqui um pianozinho aqui, deixa eu ver. Esse aqui, ó, você pode também colocar uma distorção, viu, gente? Certo? Nesse piano aqui, você também pode colocar uma distorção. E ainda nessa faixa de efeito, onde é que eu devo evitar o compressor? Não, na verdade, a distorção. Onde é que eu posso evitar a distorção? Por exemplo, em string. String, né? Eu acho que você não deve colocar distorção em string, em pad, piano muito acústico, porque isso causa muita sujeira. Até mesmo o órgão também, até eu acho errado colocar o órgão. Deu uma dica aqui também, mas eu acho muito errado colocar distorção em órgão, né? String, pad, não pode colocar distorção. Então, por que fazer esse tipo de procedimento economiza a CPU? Porque o compressor, a distorção, como a gente falou, eles são efeitos que o processador calcula de forma linear e rápida.